meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Marcos, no capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 21 até o versículo 28. Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. A palavra do Senhor nos diz: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de que Jesus, em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra. Nós a lemos e ansiamos, Santo Deus, por aprender mais de Ti. Sê conosco, sê por nós e nos atende. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus é aquele que nos chama a viver em novidade de vida, a viver uma nova vida, e não uma repetição de velhos feitos, e nem sustentados por fatos passados, mas uma novidade. Ele é aquele que faz algo novo em nossa vida todos os dias. Diz o texto da palavra do Senhor que Jesus anuncia o reino de Deus, chamando os seus primeiros seguidores, e segue ele a sua caminhada. Agora ele vai em direção a Cafarnaum. E chegando Jesus em Cafarnaum, ele é convidado para estar na sinagoga, ensinando juntamente com os membros daquela sinagoga. Meus irmãos, a sinagoga era composta basicamente pelos escribas de Israel. Nós podemos compreender os dois espaços, os dois locais sagrados dos judeus, a sinagoga e o templo, como que fosse a sinagoga a nossa escola dominical, o lugar onde se lê e se estuda a palavra. E o templo é o lugar onde se oferece o sacrifício, é o lugar do culto, é onde está o sacerdote para oferecer os mais diversos tipos de sacrifício que os judeus tinham naquele tempo. Para se compor uma sinagoga, que era, na verdade, mais do que um espaço físico, era uma sociedade, era necessária a presença de pelo menos 10 homens com mais de 30 anos e casados, e conhecedores do texto do Antigo Testamento. E ali entre eles se reuniam, eles sendo escribas, se reuniam para estudar a palavra de Deus. E de vez em quando convidavam alguém para que também estudasse a palavra de Deus. E é nesta condição, ou nestas circunstâncias, que Jesus é convidado a ir àquela sinagoga. Mas é interessante, meus irmãos, perceber que o texto da palavra do Senhor diz que Jesus foi à sinagoga, diz o versículo 21, era sábado, e ele foi lá ensinar. E o versículo 22 diz que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas também não eram
pessoas desprezíveis. Esdras era escriba. Esdras, que andava com Neemias, servo de Deus, também era um escriba, guardião da lei. Mas, meus irmãos, o que acontecia naquela sinagoga, o relato de Marcos chama a nossa atenção. Eles se maravilhavam porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. O ensino de Jesus não era uma mera repetição de usos, de costumes, de doutrinas, mas Jesus ensinava com a autoridade do Espírito Santo de Deus, de maneira que a palavra dita naquele momento por Jesus penetrava o coração, porque Jesus anunciava, mas o Espírito Santo caminhava naquela palavra e alcançava os corações dos perdidos que ali estavam, e isso causava maravilha ao coração daqueles que estavam presentes na sinagoga. Contudo, meus irmãos, diz o texto da palavra do Senhor, que logo aparece na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, de um demônio. E esse homem se dirige a Jesus. E ele olha para Jesus e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Aquele espírito imundo, quando se dirige a Jesus, reconhece em Jesus as suas duas naturezas. Jesus é o Nazareno, é o homem, mas ele também é Deus, porque ele é o Santo de Deus. E a intenção não era de louvar, a intenção não era de reconhecer, mas a intenção era de subjugar a Jesus ali, porque esta era a tradição ou a cultura, era isso que dizia. À medida em que se diz o nome completo, subjuga-se. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor, que Jesus o repreendeu com autoridade, e isso novamente trouxe àqueles homens, aos que estavam ali, admiração. Jesus, tão somente com a sua palavra, libertou aquele homem do espírito imundo. E quando digo somente com a sua palavra, meus irmãos, é porque os homens daquele tempo, eles também tinham lá os seus métodos, eles eram supersticiosos, e numa situação como essa, seria normal chamar um exorcista para que repreendesse o espírito imundo. E Salomão era o nome de Salomão era o nome invocado para repreender o espírito imundo. Salomão era considerado o pai dos exorcistas naquele momento. E eles usavam, além de invocar o nome de Salomão, usavam água, usavam amuletos, usavam elementos para que pudessem auxiliá-los naquele momento, naquela tarefa de exorcizar aquele espírito imundo e libertar aquela vida. Mas o que causa admiração é que Jesus o repreende e liberta aquele homem usando tão somente a sua palavra, cheia de autoridade e cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, aquele homem foi liberto, salvo, e glorificou o nome do Senhor com a sua vida. Mas algumas coisas, meus irmãos, chamam a nossa atenção nesse texto, do qual nós extraímos algumas lições, muitas lições. Afinal de contas, a palavra do Senhor é rica em ensinamentos, é rica em lições. A primeira delas, meus irmãos, Jesus entra naquele momento, naquela sinagoga em Cafarnaum, e ele entra ali com a autoridade do Espírito Santo, para transformar a realidade daquilo que acontecia ali. O ensino ministrado naquela sinagoga até então era uma repetição de dizeres e de doutrinas, mas que não tocava o coração.
mas que não falava ao mais profundo do coração. E Jesus entra ali agora para dizer as mesmas palavras, para ler o mesmo texto, para examinar a mesma Escritura, mas a sua palavra agora é cheia de unção. Ele entra com a palavra cheia do Espírito Santo para tocar aqueles corações. E a sua palavra cheia de poder e cheia de autoridade vai tocar o coração daqueles homens a ponto deles se maravilharem. Mas, meus irmãos, nós podemos pensar, mas a palavra é a mesma, o texto é o mesmo, é a mesma Bíblia, é o mesmo Antigo Testamento. O que fez desta palavra diferente? Nada menos do que a autoridade do Espírito Santo contida na palavra de Jesus. Jesus fala naquele momento uma palavra cheia de autoridade do Espírito Santo, e que traz ao coração daqueles homens a maravilha, e que faz com que aqueles homens se maravilhem de ouvir aquela palavra. O toque daquela palavra alcança os corações daqueles homens e os transforma naquele momento. E ali começa um processo novo, um novo viver, um novo pensar, um novo agir, à luz da mesma palavra de Deus, que é preciso, meus irmãos, ser redescoberta a todo tempo. Eu citei Esdras, que ao lado de Neemias, conduziu o povo naquela reconstrução dos muros e de toda Jerusalém. E diz o texto da palavra do Senhor, que no meio daquelas obras de reconstrução, Esdras encontrou em meio aos escombros do templo o rolo do profeta. Reuniu todo o povo e subiu, pôs-se num lugar elevado, ali fez a leitura do texto da palavra do Senhor, e o povo ouviu, e ao ouvir a palavra do Senhor, o povo derramou-se em lágrimas. O povo chorou emocionado, porque Esdras falava com a autoridade do Espírito Santo, e aquela autoridade tocou o coração daqueles que ouviam naquele momento, a ponto de os levarem àquele êxtase emocional. E ali naquele momento o profeta vai dizer a eles: não chorem, nem se entristeçam. Festejem, alegrem-se, comam das gorduras, bebam das doçuras, repartam com os que não têm, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a palavra do Senhor é aquela que traz alegria ao coração do servo de Deus. A palavra do Senhor é aquela que nos faz repensar e nos faz diferentes a cada tempo, a cada dia, a cada momento em que nós a ouvimos. É impossível, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus e deixar este lugar do mesmo jeito. É impossível que a palavra de Deus seja pregada e não retorne a Ele sem que ela cumpra os propósitos para o qual ela foi anunciada. Assim ela própria nos garante. E aí aqueles homens são, então, tomados, se maravilham, porque eles ouviram a palavra de Deus. Uma outra lição, meus irmãos, que o texto nos dá. Versículo 23 diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E ela, a palavra de Deus, não diz que era um visitante, não diz que era alguém estranho, mas logo concluímos, um daqueles que estava ali todos os dias, ou pelo menos todos os sábados, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra. É este que aparece ali, e ao som da voz de Jesus, e ao ouvir a palavra de Deus, o espírito imundo que nele habita, que a ele acompanha, que está com ele todo o tempo, se manifesta porque não suporta ouvir a autoridade com que Jesus fala da sua palavra. Não suporta receber aquela ação do Espírito Santo de Deus, e aquele que está tomado pelo espírito imundo logo se manifesta. Mas percebam, meus irmãos, é alguém que está ali semanalmente, lendo a palavra de Deus.
É alguém que está ali semanalmente, ouvindo a voz de Deus. É alguém que está, como sugere o salmista, habitando os átrios da casa do Senhor. Mas, lamentavelmente, também é alguém em cujo coração o Senhor ainda não faz morada. É alguém que tem o hábito de estar semanalmente na sinagoga. Alguém que faz da casa do Senhor a sua casa, mas que não é capaz de fazer do seu corpo, do seu templo, morada do Senhor. O espírito imundo habita ali, se manifesta ao som da voz de Jesus, porque na verdade o Espírito de Deus ainda não habitava aquele que deveria ser um santuário de Deus. E Jesus nos ensina, meus irmãos, também à luz do texto do Evangelho, que é preciso habitar a casa de Deus, como diz o salmista, porque um dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000. E eu prefiro estar às portas da casa de Deus do que habitar nas tendas da perversidade. É bom estar na casa de Deus, é importante estar na casa de Deus, mas é necessário, meus irmãos, fazer da nossa vida, do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Fazer do nosso coração altar espiritual do Santo Espírito de Deus, onde Ele habite e reine para sempre. É necessário fazer da nossa casa morada de Deus, para que apenas aquilo que pertence ao Senhor, apenas aquilo que é de Deus, tenha lugar no nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que a boca diz aquilo do que o coração está cheio. E se o nosso coração for o altar de Deus, as palavras dos nossos lábios, e como diz a palavra de Deus, o meditar do nosso coração serão sempre agradáveis ao Senhor, porque é Ele quem fará habitação no nosso coração, de maneira que a nossa palavra, assim como diz a palavra de Deus, será sempre uma palavra temperada com sal, será sempre uma palavra agradável, será sempre uma palavra que abençoa, será sempre uma palavra que traz alegria ao coração. A nossa vida será uma vida cheia de Deus, cheia da presença de Deus, manifestando e contagiando todos aqueles que estão à volta. A nossa pregação e o nosso testemunho serão cheios de autoridade do Espírito Santo de Deus e contagiarão e causarão nas pessoas este mesmo sentimento que Jesus causou em todos aqueles que estavam naquela sinagoga. Eles maravilharam-se ao ouvir aquilo que eles sempre ouviram, que eles ouviam toda semana, mas agora é Jesus que fala na autoridade do Espírito Santo. Não é uma repetição de palavras, mas é alguém cheio do Espírito Santo que fala em nome de Jesus e fala a palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, a palavra de Jesus, ela traz libertação. Versículo 26 diz que então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E agora, ou a partir daquele momento, quem agia, quem conduzia os passos, quem orientava a vida já não era mais o espírito imundo, e aquele homem agora liberto pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, poderia ser de fato e de verdade aquilo que Deus esperava que ele fosse. Aquilo para o que Deus o criou, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Nós somos criados, meus irmãos, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. E Jesus nos oferece libertação na sua palavra, para que nós possamos ser instrumentos de salvação e para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Para que nós sejamos, enquanto homens e mulheres libertos, sejamos aquilo que Deus deseja que nós sejamos.
E aí nós precisamos, meus irmãos, olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, para a vida que vivemos, e nos perguntarmos a nós mesmos: eu tenho sido aquilo que Deus me criou para ser? Eu tenho feito na minha vida, a minha vida tem glorificado o nome do Senhor? Eu tenho sido aquilo que Deus deseja que eu seja? Foi para este modelo, foi para viver desse jeito que Deus me criou. Por isso Jesus nos liberta, como libertou aquele homem, como libertou os leprosos, como libertou os paralíticos fazendo-os andar, como libertou os cegos fazendo-os enxergar, como libertou todos aqueles que eram reféns e que eram escravos. E aí agora, meus irmãos, o desafio é olhar para dentro do nosso coração e responder a nós mesmos se temos sido, de fato, aquilo que Deus planejou que sejamos. Se a nossa vida, ela tem glorificado o nome do Senhor. Não só uma vez por semana no domingo, mas todos os dias. Se o nosso corpo tem sido templo do Espírito Santo e o nosso coração altar de Deus. Jesus que libertou aquele endemoniado em Cafarnaum é o mesmo Jesus que está disposto a nos libertar das nossas cadeias, das nossas correntes, que nos prendem, que nos cercam, e que não são físicas, meus irmãos. Muitas vezes até nem são espirituais, mas são intelectuais. Os pensamentos que nos oprimem e que ocupam lugar na nossa mente. Nem tudo é físico, nem tudo é espiritual. Muitas coisas são intelectuais, são emocionais, mas de todas elas, Jesus deseja nos libertar. Nos fazer novos para que sejamos, de fato e de verdade, aquilo que Ele planejou que sejamos. Fazer da nossa vida mais do que algo rotineiro, mas que nós sejamos livres. A palavra do Senhor nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Também nos diz que se Cristo nos libertar, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a glória de Deus, sejamos livres, todos nós nesta manhã. Sejamos livres no nome de Jesus, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que emperra a nossa vida, de tudo aquilo que nos impede de sermos aquilo que Deus planejou que sejamos. De tudo aquilo que Deus deseja que sejamos, que o Senhor Jesus, na autoridade da sua palavra, cheia do Espírito Santo de Deus, liberte a todos nós nesta manhã e que o nome dele seja glorificado em nós e que vivamos uma vida para a glória de Deus. Que ele nos abençoe e nos guarde a todos nós nesta manhã. Amém. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda uma semana especial, maravilhosa, abençoada e feliz, que sobretudo o Senhor nos liberte e nós saiamos daqui nesta manhã libertos no nome poderoso de Jesus, do seu sangue derramado sobre a cruz que passa pela nossa vida e nos faça libertos para a glória do nome dele. Tenhamos uma excelente semana na presença do nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nós te agradecemos, porque tu nos tem cuidado, tu nos tem protegido, tu nos tem livrado do mal. Nós te agradecemos porque tu tem, ó Deus, dispensado a nós as tuas misericórdias todas as manhãs, e impedindo assim, Santo Deus, que em virtude dos nossos pecados nós sejamos consumidos. Ó Deus, agora que é terminado aqui o teu culto, te rogamos tão somente, despede-nos com a tua paz. Conduze-nos seguros, ó Senhor, aos nossos lares nesta manhã. Guarda-nos nesta semana que se inicia, que tenhamos a proteção que nos é garantida na Tua palavra, da parte do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Ouve a nossa oração e nos atende. É no nome de Jesus que nós te oramos. Aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.